e estávamos começando a falar nas propriedades. Importantíssimo conhecê-las, porque sabendo usá-las, nós temos condições de resolver questões muito significativas como as propriedades das progressões. Então vamos retomar, por favor. Progressão aritmética, propriedades. Vamos botar propriedades no sentido integral, porque eu vou ver. Propriedades. E aqui nós vamos ver a peixe. É aquele trabalho que eu estava tentando mostrar para os amigos que é importante que se faça. Estudar as duas estruturas simultâneas. Porque eu entendo que é a melhor forma de um estudante, conhecendo a matéria ou não conhecendo a matéria, no meu modo de ver, é a melhor forma de estudar. É comparando um procedimento com outro procedimento. E isso permite que o estudante tenha, no meu modo de ver, pode até que tu diga, eu prefiro de outra maneira, eu respeito, cada um tem direito à sua opinião, mas eu acho que a forma comparada é uma boa maneira de aprender. Eu não sei se tu te lembra que a gente citou uma progressão. E a partir dela começamos a conversar na primeira propriedade, que eu já falei, mas vou falar de novo. O que ela diz? Ela diz que qualquer termo de uma PA, com exceção do primeiro e do último, ou seja, com exceção dos extremos, eliminando, eu vou tirar aqueles pontinhos que tu me permite. Vou admitir que o 14 é o último. Então, com exceção do primeiro e com exceção do último, com exceção dos extremos, qualquer outro termo da PA pode ser obtido pela média aritmética entre o anterior e o posterior, ou entre o antecedente e o consequente. E eu mostrava para ti, se eu quero achar esse termo, muito bem. O que é média aritmética? É a soma de dois números dividida por 2. Então, 2 com 6, 8, dividido por 2, 4. 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. 6 mais 10, 16, dividido por 2, 8. Então, qualquer elemento. Na prática, o que eu te dizia naquele momento? O que tu tem que levar para a prova é isso aqui. O segundo termo é a média aritmética entre o antecedente, que é o primeiro, e o consequente, que é o terceiro. Então, a média aritmética entre o antecedente e o consequente gera um termo intermediário. E aí eu te dei exemplos. Ao oitavo termo é média aritmética entre o sétimo e o nono. Ao 20º termo é média aritmética entre o 19º e o 21º. Na prática, o que eu tentei destacar para os amigos, que é muito importante esta relação. Que na prática, o que acontece nas provas de vestibular? Geralmente, o examinador te propõe no texto o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando é que eu uso essa propriedade? Numa situação muito peculiar. Quando os elementos, vamos ver se eu, observação, assim, só para tu ter. Quando é que se utiliza propriedades? Quando os termos são literais. Não entendi, eu vou colocar melhor. São expressões. Expressões literais. Ora, para um bom entendedor, literal vem de letra. Então o cara chega para ti e diz assim, sabendo que a progressão é x, x mais 1 e 2x, essa é a típica progressão que tu usa a propriedade. Porque aí tu gera uma equaçãozinha rápida. Como? Ora, o segundo termo, espero que tu entenda que a vírgula separa um elemento do seguinte. Então, x mais 1 é uma expressão literal que representa o segundo termo. É média aritmética entre o anterior e o posterior. E aí tu gerou uma equaçãozinha de primeiro grau. Pega esse 2 que está dividindo, passa para cá multiplicando, quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro, isola x, pega o x, pimba, pimba, pimba,
e está com a progressão na mão. Então a propriedade é utilíssima para isso, para utilizar em progressões cujos termos são expressões literais. Raramente tu vai usar a propriedade com uma progressão expressa numericamente. Qual é a validade? Muito pequena. A validade da propriedade está quando os elementos que compõem a progressão são expressões constituídas por letras. X, Y, J, A, M, que é muito comum em vestibular. Então, uma pequena observação. Quando os termos, claro, os termos da APA são expressões literais. A banca te dá uma progressão muito comum, progressões literais, muito comum. E aí, claro, quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo? X mais 1. Quem é o terceiro? 2x. E aí tu faz o segundo termo, eu usei nada mais, nada menos do que está escrito aqui. O segundo termo, x mais 1. Porque tu tem que te conscientizar que esse termo aqui representa o primeiro, esse o segundo e esse o terceiro. A vírgula separa o elemento do seguinte. Então isso é a primeira propriedade da PA. Eu tinha parado aí, eu só acrescentei um detalhezinho agora. Imagina que eu te dê uma PG. A primeira propriedade da PG é exatamente a mesma propriedade da PA, trocando uma palavra. A gente diz assim, qualquer termo de uma PG, com exceção dos extremos. Aqui eu dizia qualquer termo de uma PA, com exceção dos extremos. Olha bem. Qualquer termo de uma PA, com exceção dos extremos. Qualquer termo da PG, com exceção dos extremos, pode ser obtido pela média. Pode ser obtido pela média aritmética, geométrica, entre o antecedente e o consequente. Entre o antecedente e o consequente. Então só há uma diferença. Aqui existe uma palavra, aritmética. Aqui tem outra, geométrica. Então vejamos o seguinte. Qualquer termo. Aí é que está, eu não sei se tu sabe o que é média geométrica. Média aritmética de dois números. É a soma desses dois números dividida por 2. Média aritmética de 3 números é a soma dos 3 números dividida por 3. Média aritmética de 4 números é a soma dos 4 números dividida por 4. Média aritmética. Média geométrica de 2 números é a raiz quadrada do produto dos 2 números. Média geométrica de 3 números é a raiz cúbica do produto dos 3 números. Média geométrica de 4 números. Vejam bem, vamos ver se nós nos comunicamos. Tu tens os números 1, 2, 3, 4 e 5. O que é média geométrica entre esses dois números? A média geométrica entre esses dois números é a raiz quadrada do produto deles. A média geométrica desses 3 números. A média geométrica desses 3 números é a raiz cúbica do produto desses 3 números. A média geométrica desses 4 números é a raiz quarta do produto dos 4 números. Média geométrica de 5 números é a raiz quinta do produto dos 5 números. Isso é média geométrica. Média geométrica de 2 números é a raiz quadrada do produto deles. Média geométrica de 3 números é a raiz cúbica do produto deles. Média geométrica de 4 números é a raiz quarta do produto deles. Deles quem? Dos 4 números. Exatamente como eu indiquei ali. Então, qualquer termo de uma PG é média geométrica entre o antecedente e o consequente. Ou seja, generalizando. Este, que é o antecedente, multiplicado pelo consequente, extrai a raiz quadrada de 16, 4. 4 vezes 16, 64, a raiz quadrada, 8. 8 vezes 32, 256, raiz quadrada, 16. Então, a média geométrica também pode ser escrita assim, e muita gente prefere. Para eliminar essa raiz quadrada, tu eleva ao quadrado o primeiro membro. Então tu diz, o segundo termo ao quadrado é igual ao produto do antecedente pelo consequente.
Podes usar a sentença de cima? Podes. Pode usar